Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. A falta de chuva aliada a temperaturas elevadas pode impactar diretamente a cultura da soja. Os sojicultores que esperavam bons resultados da produção da cultura, mas que estão vendo aí em determinadas regiões brasileiras a soja tendo uma performance menor. Por isso, os produtores agora se deparam com situações onde a falta de chuva ou a irregularidade em determinadas regiões brasileiras ameaçam a produtividade das lavouras. O fato é que o tempo seco e quente mostraram sinais de interferência na cultura. Temperatura do ar, fotoperíodo e disponibilidade hídrica completam um conjunto de 3 elementos climáticos que mais interferem no desenvolvimento da soja. A cultura possui 2 períodos críticos bem definidos em relação à falta de água. Para fazer uma análise técnica sobre o manejo dessa cultura em períodos de estiagem, convidei o professor e pesquisador Marcelo Madalosso e completa também nosso bate-papo hoje a produtora e engenheira agrônoma Gabriela Nischel, com sua visão da rotina no campo em relação ao manejo. Marcelo e Gabriela, sejam bem-vindos ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela, é uma satisfação participar com vocês aqui, a gente bater esse papo aqui sobre esses detalhes na cultura da soja. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, Ângela, de estar participando nessa conversa com vocês sobre a cultura da soja, especialmente nessa safra que tem sido muito desafiadora para nós aqui, especialmente da parte sul do Brasil, né? E agora vamos começar a colher resultados e a gente tem que entender todo esse processo, saber o porquê do que está acontecendo e é muito bom debater esse assunto. Vamos lá então, gente, vamos começar esse bate-papo aqui no podcast Agrotalk, que eu começo fazendo uma pergunta para o Marcelo. Olha só, diante desse clima que a gente observa em relação ao estresse hídrico, a irregularidade da chuva, principalmente ali em janeiro, a gente viu muito isso acontecendo no sul, agora em fevereiro também, em bastante áreas do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraná, a gente observou também áreas de fronteira no Paraguai. Marcelo, conta para a gente, diante de toda essa estiagem, o que acontece com a planta da soja nesse momento? Bom, Ângela e demais, né? Essa é uma pergunta importante, até porque tudo que vai passar na vida dessa planta, desde a hora que a gente coloca ela no solo lá, ela vai precisar basicamente beber esses nutrientes, né? Porque a planta, através da raiz, ela tem a boca dela fica na raiz e os nutrientes entram através da água, né? Então, sem água, ela não se alimenta. Então, começa por aí o problema. E durante um período, para a gente ser bem breve aqui, temos 2 fases, vamos chamar assim, na planta, onde uma fase ela seria mais tolerante, ela aguentaria mais esse estresse hídrico, essa falta de água, e outra parte não, né? E, logicamente, a gente está falando do período vegetativo, né, antes de flor, né? Essa planta ela consegue ainda sobreviver com um pouco de água que tem no solo. É lógico que a cada dia que passa sem água, e com temperaturas elevadíssimas, que nem nós tivemos aqui no Agreste Rio-Grandense, que virou esse ano aqui, né? Então, a planta acaba que ela, além de não se alimentar, ela não consegue se desenvolver. Então, ela começa a travar tudo que vai ter na vida pela frente dela, né? E aí, quando a gente entra no período de floração, que é a preparação para a reprodução, né? E o enchimento de grãos, a demanda hídrica é gigantesca, né? É questão de 7, 10, 15 milímetros quase por dia que essa planta precisa para dar uma produtividade satisfatória. E nesse período de enchimento de grão que a gente está em alguns ciclos de soja já passou, né? Nós estamos com um recorde de colheita de soja, tem gente em fevereiro colhendo soja, coisa que nunca foi falado nisso daí, por causa do estresse hídrico, encurtou, entre aspas, o período de ciclo da planta. Então, literalmente, a planta, eu vou chamar entre aspas, né, ela vai passar sede e fome, né, nesse período de estresse hídrico, atrasando todos os processos fisiológicos. A planta fica menor, né, as estruturas reprodutivas são abortadas e a gente tem uma série de dificuldades para essa planta sobreviver.
cultivares que têm mais problemas e cultivares que têm menos problemas nessa magnitude desses dois cenários, né? E, Marcelo, durante uma situação como essa de estiagem, o produtor, ele deve realizar uma aplicação ou não nos campos de soja? E se ele puder aplicar, como que ele tem que proceder ali no campo? Esse ano, assim, ficou, bom, a Gabriela depois pode até complementar, mas ficou, assim, uma situação totalmente atípica do que era convencional, né? O que é o convencional? A gente tem uma disponibilidade hídrica, muitas vezes, que não é muito, vamos chamar assim, muito frequente, né? Mas chove e a gente tem produtividades boas e tem doenças e vários tipos de doenças, e a gente faz aplicações preventivas para antecipar os problemas, evitar com que a doença instale e eu jogue o fungicida em cima dela com menor eficiência por causa desse atraso. Então, a gente faz aplicações preventivas e tudo mais. Esse seria o normal, vamos chamar assim. O que é o atípico deste ano? Este ano, nós não temos como seguir esse processo de aplicações frequentes, que nem a gente faz uma condição normal, né? Justamente porque um pilar para a vida das doenças na planta não está acontecendo, que é o pilar, vamos chamar assim, do ambiente, né? Não tem umidade, temperaturas altíssimas, umidade relativa de deserto, né? Então, eu, fungo, não tenho condições para atacar a tua soja, atacar a soja da Gabriela lá. Então, esse ano, o monitoramento se fez bastante importante, até porque eu não posso sair aplicando tudo que é coisa na lavoura de soja, porque essa lavoura está em estresse, e fungicidas aplicados, depende do tipo de fungicida aplicados em lavoura em estresse, pode dar fitotoxicidade. Então, esse ano o monitoramento ele ganhou bastante espaço, porque, de novo, num ano normal, se eu esperar para enxergar a doença e aplicar, eu vou perder muita eficácia de controle, porque a doença vem numa crescente muito grande, pela questão de umidade também, vamos chamar assim, né? E quando eu estou, por outro lado, do estresse hídrico, o que acontece? Eu sei que eu não vou ter essa epidemia desenrolando, porque eu sei que não vai chover. Inclusive, a frase de todos os produtores, a Gabriela também vai concordar, que é o seguinte: a gente queria aplicar muito fungicida, porque aí quer dizer que está chovendo, e se chove, dá doença e dá soja. E para a doença a gente maneja, para estresse hídrico não é tudo assim, que nem o pessoal acha, não, é só ter pivô que está resolvido, né? Não é assim. Esse ano, pelo estresse alongado, né, e além da falta d'água, a temperatura escaldante, levou um cenário que a gente precisava reposicionar as aplicações de fungicidas, e na média do estado teve 2 a 3 aplicações no programa do produtor que não entrou no campo, né? Gabriela, foi dessa forma, né, que você teve esses problemas aí durante esse período de estiagem? Sim, eu acho que o Madaloso conseguiu resumir bastante do que foi a nossa safra de soja aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, então, mais ou menos para vocês entenderem, a gente começa a plantar soja em outubro, se alonga novembro adentro, em algumas regiões o pessoal planta até dezembro, mas essa seca, assim, como você mencionou lá no começo, janeiro, fevereiro agravou. Na verdade, ela é uma seca histórica, e eu acredito que que seja a pior dos, sei lá, quando vê 80 anos, ela não se compara com a seca de 2012, também não se compara com a seca de 2005, porque diferente dessas duas últimas, ela foi uma seca, ela é uma seca de 200 dias, é uma seca, a gente teve um inverno que não foi chuvoso, a gente não conseguiu terminar a nossa primeira safra de milho com sucesso, né? Então, é uma seca que, principalmente para produtores de menor e médio porte, ela assolou 2 culturas, né? Tanto a de milho quanto a de soja. E isso não ocorreu nas 2 últimas secas. Então, esse soja, ele plantado em outubro, ele se estabeleceu ali bem, porque outubro foi um mês que choveu bem. E os de novembro já tiveram até problemas de estabelecimento pela falta de chuva, né? Teve muitos produtores que colheram o trigo e ficaram esperando para poder plantar o soja, para ter uma umidade no solo para poder plantar o soja, e teve áreas que foram semeadas em janeiro, né? Então ficaram 2 meses em pousio entre a colheita de trigo para poder conseguir entrar plantando soja. Teve gente que plantou em janeiro, teve gente que plantou perto do Natal, então assim... Teve gente que não plantou. Teve gente que não plantou, né? Então, assim,
muito diferente de tudo aquilo que a gente já conhecia como seca, né? Então, outra coisa em relação às aplicações, principalmente nós que temos uma boa parte da nossa área irrigada, a gente fez aplicações nas primeiras sojas ali, fez a primeira aplicação, porque tu sempre acredita que cada dia está mais próximo da chuva, né? Então, cada dia que passa, eu estou mais perto da chuva que vai acontecer. E, na verdade, estamos até agora, parece que não chega nunca essa frequência de chuvas. Então, a gente chegou a fazer algumas aplicações preventivas, fizemos aplicações com os produtos protetivos e de multissítio, às vezes com doses menores, trocamos a estratégia, às vezes, de estar utilizando triazóis, que são produtos mais agressivos para a questão de fitotoxicidade, para carboxamidas, que até na teoria poderiam ajudar nessa condição de estresse, mas, como eu disse, esse nível de estresse é algo que muita gente, até muito mais velho que eu, nunca tinha visto. Então, foi um ano bem diferente. Com relação às aplicações, Marcelo, você recomenda quantas aplicações? E eu quero saber da Gabriela também, qual foi aí a quantidade de aplicações ao todo que ela fez para poder contornar essa situação. Esse número de aplicações é uma coisa assim que o pessoal que andar em 20 quilômetros numa estrada, ele vai encontrar 3 situações diferentes, né? Porque esse ano foi tudo muito errático, então assim não teve padrão nem numa micro-região, né? Eu até ia complementar o que a Gabriela comentou no início ali, ó. Por exemplo, olha só o que ainda está que ainda pode acontecer, especialmente na metade sul do estado, onde está chovendo. E por incrível que pareça, eu tô recebendo fotos de lavouras com ferrugem da soja. Parecia que era coisa do ano passado ou de 3, 4 anos atrás. Lavouras assim muito assoladas com ferrugem em Pelotas, em Canguçu, em Camaquã, regiões do leste do estado e sul, historicamente produtoras de arroz, né? E nesse cenário de estresse hídrico, lá naquelas regiões não foram tão assoladas como nós aqui do resto do estado. Então, na questão número de aplicações, isso como a gente estava comentando no princípio, ela precisa ser analisado cada situação, porque tem situações onde, por incrível que pareça, na mesma propriedade, a Gabriela sabe disso aí, a gente conversa bastante, porque tu tem situações onde a tua lavoura pegou mais chuva, lá tu vai ter que fazer aplicações, né? A outra lavoura, infelizmente, não caiu uma gota, e é 40 graus por 15 dias a fio, né? E a soja se demonstrou uma planta numa resistência, uma brutalidade. Eu nunca vi um negócio aqui lá. Tu encostava, antes tu apertava a folha da soja, tu apertava na mão, esquentava a tua mão. Nossa. Entendeu? E essa planta sobrevivendo nessa ausência de água. Então, o número de aplicações, ela precisa ser monitorado, porque, primeiro, eu não posso sair aplicando naquela conjuntura dos outros anos, porque, primeiro, eu vou gastar produto, segundo, eu vou botar um dinheiro ali que, se eu for comprar esse produto, já está mais caro para o ano que vem, e um terceiro, que eu posso ainda prejudicar ainda mais a planta, né? Então, precisa ser muito bem raciocinado sobre essa demanda de fazer aplicação, primeiro, do que aplicar, segundo, e do intervalo dessas aplicações. Então, esse ano ficou muito variável esse cenário em função de todo esse desbalanço, né? Porque nós tivemos, falando em doença, né, nós estamos tendo agora ferrugem no sul do estado, uma coisa também que era fora. Estamos tendo um cenário de oídio voltando para o Planalto, região de Passo Fundo, ali, agora mais acima. Mofo branco também em algumas regiões ali. Então, eu estou louco para terminar essa safra. Porque doenças de final de ciclo, né, Mara? DFCs ali. Exato, final de ciclo, doença de cercóspora, principalmente nessas últimas chuvas que foram chuvas até mais frequentes e pancadas mais fortes, acabou jogando esse fungo de volta para a planta, que não estava na planta, ele estava no solo, e aí, de uma hora para outra, entre aspas, né, tu observas assim que, cara, agora está com doença, passou a metade da vida da planta para mais, com seca, sem nada,
sem nada. Como a Gabriela falou, foram feitas as primeiras aplicações, porque se acredita no ciclo, na produtividade e tudo mais, e na próxima chuva. Depois, a gente tira o pé das aplicações pela conjuntura financeira, climática, vamos juntar assim, e acaba que no final ainda a gente tem que pensar até o final, porque a gente pode ter ferrugem, pode ter oídio, pode ter manchas. Sim. Dentro do cenário. Enquanto não acaba o ciclo, a gente continua tendo problema nessa condição, né? E nas suas lavouras, Gabriela, o que você observou de doenças? Como que foi lidar com isso? Nós, como a gente tem diversas... Nós plantamos a nossa propriedade em 7 locais separados. Se for pegar de ponta a ponta, tem... as lavouras mais longes chega a dar quase 60 quilômetros de distância, de um lugar para o outro, né? É incrível, a gente tem uma lavoura que até, inclusive, a gente está terminando de colher ela agora, que a área de sequeiro dela não fechou 3 sacos por hectare, que não chove, lá choveu acho que 20 e poucos milímetros em 90 dias, então simplesmente não choveu. E era uma área que foi a nossa primeira área plantada, seria uma área que a gente tinha feito imaginado uma situação muito promissora por lá. E lá foi tão drástica a seca que, inclusive, a barragem que mantém a irrigação, ela acabou secando bem na primeira semana de janeiro. Então, além da seca, a gente também não teve água na barragem para irrigar, porque a barragem secou. E essa situação de seca, as barragens não ter água, eu posso afirmar para ti que mais de 50% das barragens da região noroeste, Missões do estado, passaram por isso, né? Então, assim, é uma situação generalizada. Tu tem irrigação, mas tu não tem água para irrigar. E nessa área a gente havia feito 2 aplicações e a gente estava imaginando uma formação de um soja com alto potencial na área irrigada e simplesmente daí depois não... Então a gente acabou perdendo o dinheiro investido ali, né? E vamos lembrar, né, que a aplicação de fungicida ou de inseticida que for, ela é uma aplicação voltada para proteção do cultivo, né? Eu não vou melhorar nada colocando um produto, eu apenas vou deixar de perder. Só que no momento que tu começa a ver que essa aplicação, ela te dá, inclusive, mais prejuízos do que ganhos, e além de tu estar jogando teu dinheiro fora, né? Então, começa a tu considerar 2 vezes fazer ou não fazer. E aí, as demais áreas que a gente plantou mais para final de outubro e novembro em diante, em outras regiões, inclusive a gente pegou mais chuvas, então nós temos hoje, eu acredito que nós temos sequeiros que a gente vai colher, então, quando vê, vai colher quase 30 sacos por hectare em alguns lugares que choveu bem, né? Então, isso é horrível, mas assim, digamos que é um sucesso perto de tudo que a gente tem visto por aí. Eu já ouvi relatos de lavouras de soja colhendo 50 quilos por hectare, menos de um saco na nossa região. E nas áreas irrigadas, a gente tem, então, pivôs que nem esse que acabou a água, que vão fechar 30 sacos por hectare, e eu espero ter algum pivô mais do tarde que eu vá colher 70 e poucos, que é bem abaixo do que a gente objetiva, né? A nossa média na propriedade, ela não baixa de 85 há alguns bons anos já, dentro da área irrigada. Então, o preço do soja que a gente vem trabalhando agora, ele não compensa o prejuízo da seca, né? Mas as aplicações, a gente oscilou, a gente tem áreas que foi aplicado uma vez e tem área que foi aplicado 4 vezes. Essas que foram para a quarta, são áreas que elas já estavam... Não, minto, terceira. São áreas que elas já estavam cerca de 50, 60 dias quase sem nenhuma entrada, e aí nós tivemos agora, nesse final de fevereiro, chuvas bem significativas, tivemos até chuva de 100 milímetros em algumas áreas, e surgiu aquelas doenças que a gente não esperava mais nem aplicar, nós estávamos esperando o soja só começar a lourar para a gente poder dessecar e colher, e como é área irrigada e tem um potencial produtivo, a gente viu a presença de oídio, viu a presença de cercóspora, viu o potencial para desenvolver mais doenças de final de ciclo, aí a balança da aplicação começa a ficar positiva de novo, tem mais ganhos
do que prejuízos na utilização do fungicida. Então, a gente utilizou. E outra coisa também que é bem importante de salientar, devido a ser um ano seco, ele foi um ano muito predominante para pragas, né? Então, o Madaloso é um cara muito da fitopatologia de fungicidas, mas o pessoal da entomologia teve muito trabalho esse ano. O TRIPS, lagartas que não deveriam estar atacando sojas intacta, estão atacando soja intacta, estão perdendo a tecnologia, já está perdendo a resistência. A gente vê ressurgimento de cascudinho, insetos que a gente não dava mais bola, e voltaram a aparecer. Mas, com certeza, foi o ano do TRIPS, né? Uma praga que a gente, até na cidade, tu não cansa de ver TRIPS, de tanto TRIPS que tem, e aplicações semanais, e um negócio bem chato, assim. Ele é um inseto que, quando tem seca, ele domina, e esse ano foi péssimo. Mas Sim. As aplicações, e aí o produtor fica naquelas, quer saber, deixa que o TRIPS coma. Eu ouvi produtor amigo meu falando, quer saber, deixa que a lagarta coma o resto, porque eu não quero mais nem aplicar nada nessa soja aí que não vai dar nada. Mas quando se trata de área irrigada, tu ainda quer dar uma tentada a mais, né? Mas bem complicado. A questão do clima, desde o ano passado, em 2021 para cá, ela vem deixando o produtor rural de cabelo em pé. E esse ano, né, desde o ano passado, esse ano, a gente vem também enfrentando a questão do Laninha. A gente sabe que hoje, para o produtor rural, ele tem uma planilha de custos gigantesca na hora que ele vai planejar a safra dele. Mas agora a informação meteorológica se tornou algo que é preciso contabilizar dentro da planilha de custo. Né? Você precisa ter um monitoramento ali para que ele te informe, olha, nessa semana só vai chover 2 dias, ou vai chover todos os dias, ou você vai ter 4 dias de chuva e 2 de seca, ou você vai ter 10 dias de seca. Então, nesse período, a gente recomenda que você faça a aplicação em tais dias. Essa tecnologia já existe. Aqui na Climatempo já existe, a gente já fornece para o produtor rural. Como que você lida no seu dia a dia com esse tipo de monitoramento? Especialmente pelo fato da gente também trabalhar com grande parte da nossa área irrigada, a informação de tempo, de clima, né, e de tempo meteorológica, ela é extremamente importante. Porém, a gente sabe que não apenas o fenômeno Laninha, mas essa interferência do fato do Atlântico Sul estar muito frio também é o que formou esse fenômeno desse ano de chuvas completamente esparsas, né? Dias que não havia previsão, simplesmente chove numa mancha, dias que tem previsão de 100%, a chuva escapa. Então, esse ano, não de maneira nenhuma menosprezando o trabalho de nenhuma empresa da meteorologia, mas eu acredito que o fenômeno foi tão forte que a meteorologia não conseguiu ser muito precisa, principalmente porque essas chuvas elas foram muito localizadas, é questão de 100 metros para o começo e o final da nuvem, então é algo, a gente sabia que existia nuvem e condição para chover em tal dia, mas nem sempre isso se concretizou, e aí as decisões, elas têm que ser tomadas muitas vezes de última hora, né? Então, as decisões que a gente toma, elas são de hoje para amanhã. A gente não consegue hoje estar trabalhando com previsão para 5, 7 dias de maneira nenhuma. E algo que interferiu muito também, não só da seca, foi a questão da temperatura, né? A temperatura, ela causou perdas pelo fato de que houve muito abortamento de flores, então muita soja simplesmente não formou vagem e, consequentemente, não vai ter grão. Então, esse abortamento de flores já teve uma perda de potencial produtivo muito grande, porque a gente teve 20 dias de calores infernais, e também o fato de que, mesmo trabalhando com plantio direto, tendo muita cobertura de solo, fazendo plantio durante o inverno só de cobertura, né? O Rio Grande do Sul, por si só, é uma região mais fria do que as outras regiões do Brasil, então a gente consegue ter um acúmulo de matéria orgânica maior, mas mesmo assim, esse calor, a temperatura do solo era muito alta, a evapotranspiração era muito alta, então, mesmo assim, a irrigação ela não estava conseguindo repor a umidade necessária do solo para a planta estar trabalhando de maneira normal.
Então, eu acredito que, somado ao fato de não ter chovido, o calor foi muito prejudicial, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o costume de falar do vento sul, né? É um vento frio que vem do sul que faz com que não chova. Esse ano não foi nem isso, não tinha vento sul, tinha calor e simplesmente não choveu. Então, foi uma soma. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse, eu acredito, né? Eu sou uma grande adepta da agricultura digital, a gente utiliza de várias ferramentas aqui na propriedade, e eu acredito que vai melhorar muito essa questão de controle de clima dentro de cada propriedade. A gente tem estação meteorológica e tudo mais, que a gente utiliza essas informações para fazer a aplicação, mas eu acho que tem muito a melhorar e tomara que mais profissionais se especializem nessa área para ajudar o agricultor. Eu vou acabar ainda no final desse podcast te dando aí um teste gratuito dessa plataforma digital, viu, Gabriela? Claro, opa! Tô gostando. Mas agora eu vou voltar aqui ao nosso bate-bola aqui para o Marcelo, porque eu quero saber o seguinte, Marcelo, uma vez verificada, então, a necessidade dessa aplicação, quais são as melhores estratégias que o produtor pode utilizar? Olha, eu fiquei interessadíssimo nesse sistema aí, até porque é o seguinte, Angela, e a Gabriela também vai estar pensando junto, eu garanto, nessa linha, porque hoje, bom, são 3 pilares para eu ter doença na planta, né? A gente chama de triângulo da doença. Eu preciso ter o hospedeiro, que é a soja que eu plantei, já está lá, né? Eu preciso ter os fungos, os patógenos. Geralmente eles estão lá ou eles estão chegando, né? E o terceiro pilar, a terceira perna desse triângulo que vai fazer a coisa acontecer ou não, é a questão do ambiente, né? Então, todo esse motivacional da aplicação, ele é balizado por causa disso aí, né? Então, às vezes a gente vai fazer uma aplicação e, a partir da semana que vem, a previsão é que aumente as frequências de chuvas de pouco volume, fungo não gosta de chuva pesada, mas são dias de invernada, que a gente chama, né? Especialmente no cerrado. Então, nós temos que se atracar no fungicida. Por outro lado, também, se eu sei que vai estar seco, que nem é a previsão que a gente estava comentando, né? E está em vários veículos aí, que nós vamos ter chuvas agora no início de março, depois vai cortar chuva, né? Então, de novo, algumas coisas vão começar a acontecer nesse início de março, depois o que não aconteceu ali, literalmente não acontecerá mais e a soja vai se entregar. Infelizmente, o cenário é esse, né? Estou falando de ciclos mais tardios, os ciclos precoces, infelizmente, eles já foram, né? Sim. Então, a condição climática é um drive importante desse cenário de aplicação por causa disso aí, porque eu sei do que a doença precisa e, sabendo o que está para acontecer, eu sei se a doença vai avançar ou não, né? Então, com base disso, a gente tenta montar algumas estratégias, alguns programas de aplicação, porque tem fungicidas que conseguem atuar sobre tal doença, sobre outra doença não, sobre tal epidemia, talvez outra epidemia não, e então, nesse cenário, a gente tenta arquitetar um desenho de fungicida para que eu deixe essa soja viver a sua vida sem problema de fungo. Literalmente, é isso que a gente tem que fazer. Tem fungicidas também que têm esse problema de fitotoxicidade, né? Que são fungicidas de alto potencial de eficácia, porém, um alto potencial de fitotoxicidade também. Então, a gente tem que fazer um verdadeiro arranjo arquitetônico, vamos chamar assim, de um programa de aplicação, onde eu consiga balancear isso daí. E esse ano, literalmente, tivemos que fazer malabarismos com aplicações que estavam previstas lá para frente, e só que eu tive que puxar aquela lá da frente para cá, porque eu não poderia fazer aquela lá porque teria um potencial de fitotoxicidade, então vou fazer mais cedo porque o potencial de fito é menor. Então, foi um arranjo totalmente diferente. Por quê? Porque pensando na condição para as doenças, né? Tem doenças, como a gente comentou lá, que estão acontecendo agora, né? Agora, literalmente, essas doenças que estão acontecendo agora, né? Elas foram porque a gente parou de aplicar? Sim, mas se eu seguisse aplicando, era uma condição de certeza que não daria essa doença? Não, porque o clima é um trigger, ali um gatilho importante nesse cenário
para desempenhar a epidemia. Sem clima, não há epidemia, né? O mesmo oídio, para encerrar essa parte, que é uma doença que gosta de estresse hídrico, ele gosta de falta de água, o esporo dele, ele germina com pouca água antes dos outros, e ele não tolera uma temperatura excessiva, que nem estava agora. Então, esse ano estava seco, perfeito para o oídio, uma doença que deixa a folha branca, porém a temperatura estava tão alta que nem o oídio aconteceu, né? Então, voltando a acontecer agora, quando as noites ficaram mais frias, a partir de fevereiro, por aí. Então, é um arranjo, vamos chamar assim, de técnico, científico a campo, muito complicado da gente desenhar, porque os cenários são diversos, e esse ano, como teve diversos cenários, fica mais complicado ainda. Sim, mas voltando à pergunta das melhores estratégias, a descompactação de solo, a correção da acidez, seria uma dessas estratégias para os produtores utilizarem? Bom, aí a gente pode pensar de duas formas, né? Primeiro, se eu manejar o solo, né, eu fizer um perfil de solo, conseguir corrigir em subsuperfície e tudo mais, dar condição para essa raiz descer, né, tendo uma condição biológica melhor para essa planta desenvolver, eu consigo tolerar mais o estresse hídrico? Sim, consegue. Por um período longo, que nem aconteceu esse ano, eu vou dizer que nem uma planta dentro de uma caixa d'água não consegue sobreviver do jeito que estava esse ano aí. Uhum. Então, dentro de um cenário que a gente teve, eu consigo, manejando corretamente o solo, desde a questão química, física e biológica, consigo ter uma melhor resposta? Sim, consigo. Até porque os problemas radiculares, eu tenho observado pelas andanças por aí afora, que é o seguinte, a área onde não tem manejo de subsuperfície, o plantio é só com, é sem sulcador, é só com disco, os problemas de macrofomina, agora no final, estão terminando com a lavoura, estão fazendo a soja encurtar, entre aspas, o ciclo dela, porque está matando a soja no final. Então, por quê? Porque a raiz literalmente ficou confinada naqueles primeiros 10 centímetros, porque para baixo não tem correção química, uma compactação está bastante grande, eu não tenho nem sulcador para romper isso daí. Então, eu tenho, veja o estresse da pobre da soja, né? Ela não tem para onde ir com o seu sistema radicular, não tem água, sem água ela não bebe os nutrientes, e acima do solo está 40 graus. Então, é quase um milagre na terra essa soja sobreviver, né? E todo mundo, para encerrar, né? Todo mundo fica olhando para R$200 o saco de soja, mas tem muita lavoura que a gente está colhendo e não está saindo soja. Está saindo uma mistura de grãos murchos, esverdeados, que está dando muito desconto no recebimento, inclusive. Por quê? Porque o estresse foi tão duradouro, e tanto por estresse hídrico como térmico, que foi um fenômeno que aconteceu esse ano, está sendo um fenômeno. Ô, Gabriela, você acredita, então, que mesmo o solo sendo manejado de forma correta, né, praticando aí todas as técnicas que o Madaloso aí aconselha, e também o engenheiro agrônomo, outros profissionais, você acredita que, tendo esse clima como esse diferencial, não há o que ter diferença aí de como melhorar a produtividade dentro da lavoura? Eu acredito que são princípios básicos, né? A adição de palhada, a correção de solo, principalmente a utilização de calcário, né? Formando, não só apenas corrigindo a acidez, como criando condições para que as plantas se desenvolvam em subsuperfície. Isso são conceitos básicos do plantio direto, né? Isso é em primeiro lugar. A gente vê diferença, sim, na utilização disso, e, obviamente, que, por exemplo, a gente teve uma área que a gente decidiu esse ano, inclusive tinha milho nessa área, era uma área irrigada. A gente decidiu, uma parte dela, fazer uma escarificação, então, utilização de ferro, né, para fazer uma descompactação do que seria o possível problema da área. E, não criticando a escarificação, eu acredito que seja uma ferramenta que, com muita avaliação sobre o nível de compactação do solo, ela pode ser utilizada pontualmente.
No primeiro momento, logo após tu fazer essa escarificação, tu acaba descompactando um pouco o teu solo. E descompactando tanto que tu desagrega as partículas, né? Tu acaba até atrapalhando a formação de matéria orgânica ao longo da superfície. Então, nós tivemos uma área que a gente fez a entrada com escarificadora, a gente plantou um capim-sudão, que é uma planta extremamente agressiva em termos de raiz, depois a gente plantou milho. Essa área sofreu muito com a seca. Por quê? Porque esse solo, ele estava descompactado, mas ele estava, inclusive, desagregado e ele estava quase que pulverizado. Então, ele tinha muito menos capacidade, naquele momento, de fazer a retenção de água. E era uma área irrigada, e a gente sentiu bastante diferença. Então, quando a gente entrava na área e fazia a medição de umidade do solo, que é uma estratégia que a gente utiliza para determinar o momento certo de entrar com a irrigação, essa parte do pivô sempre estava com a umidade mais baixa, porque era um solo mais desagregado. Então, eu acredito que tem que ter muito cuidado com essas técnicas e tem que se saber das consequências. Eu acredito que no longo prazo, essa área ela vai se desenvolver bem, a gente vai ter, ao longo dos anos, quando vê, vamos ter um ganho. Mas, nesse primeiro momento, foi muito ruim. E eu me questiono, porque eu sei que essa seca não foi apenas no Rio Grande do Sul, é o sul do MS, o Paraná já vem de 2 anos em sequência com estiagens pontuais, Santa Catarina nem se fala, e o Rio Grande do Sul como um todo. Mas eu vejo que tem muito produtor que decide em algum momento dar um restart de solo, fazer um reinício para o plantio direto, e aí faz calcária subsuperfície, faz gesso, faz diversas outras estratégias, correções de até 40 centímetros, até 1 metro. Eu acho que quando você toma essa decisão, você tem que tomar ela sabendo o que pode acontecer. Quem sou eu para dizer que em 20 anos não vai ser muito melhor? Mas eu acho que nesse ano, produtores que fizeram esse tipo de estratégia, viraram a área, eu acredito que dentro da propriedade deles, essas áreas tenham sido muito piores em produtividade, porque não tem, essa seca foi drástica e onde o solo não tem capacidade de reter água, a produtividade é menor, é linear essa resposta. Então, com certeza eu acho que os princípios, como é que eu vou dizer, o ano muda, mas a agronomia não muda, né? Os princípios de plantio direto continuam sendo os mesmos. E uma coisa também sobre a questão das decisões na hora de fazer uma aplicação ou não, quando a gente teve que fazer alguma aplicação, a gente teve que ser muito meticuloso em termos de horário de aplicação. Então, a gente teve que realmente olhar para as condições de umidade do ar, condição de temperatura, selecionar até a ponta de pulverização, que dentro daquela condição ambiental a gente conseguisse fazer uma aplicação sem ter perda por deriva e também que funcionasse na planta e que não gerasse uma fitotoxicidade na planta. Então, umidade, temperatura e vento foram coisas que a gente avaliou muito ao longo das aplicações aí na soja. Eu quero entrar na questão das áreas irrigadas. Eu queria ouvir do Marcelo primeiro e depois da Gabriela, se vocês concordam que mesmo as áreas irrigadas precisam de um manejo adequado. Positivo. Até se a gente pensar, até pelo nível de investimento da área irrigada e pelo potencial de sair soja dali, né, eu preciso focar ali como se fosse um cenário totalmente diferente. É uma ilha dentro da lavoura, onde as condições estão muito mais otimizadas, né, e essas condições vão favorecer essa planta a produzir mais e também vão criar condições nesse triângulo da doença de ambiente, lá dentro, abaixo das folhas de soja, que vão permitir as doenças avançarem com muita velocidade. Então, a epidemia desenrola muito facilmente dentro de uma área irrigada do que fora da área irrigada, por questões lógicas da grande maioria das doenças, na verdade. Então, o manejo para as áreas irrigadas, elas são, de todos os universos que a gente observar, são fundamentais, sendo assim, sendo mais, como é que eu vou dizer, sendo mais ajustado do que uma lavoura de sequeiro. E você, Gabriela, o que você acha? Não, com certeza. Para nós aqui na propriedade que trabalhamos com irrigação, são 2 lavouras diferentes.
desde o investimento inicial em termos de adubação, até o manejo depois. Num ano normal, onde as chuvas se regulam normalmente, a gente faz aplicações muito similares nas áreas de sequeiro e nas áreas irrigadas. Mas num ano como esse, ou num ano que tem alguma estiagem localizada, obviamente que o manejo é diferente, desde o que utilizar, quanto o intervalo das aplicações, e até alguns investimentos pontuais que se possa ser feito em termos de foliar ou de produtos na linha dos hormonais e biológicos que possam ter ganhos de produtividade. A gente investe muito mais nas áreas irrigadas, até porque elas têm uma segurança maior de que vão resultar, né, em resultado positivo. Bem, Marcela e Gabriela, olha, a gente está chegando aqui no final do podcast Agrotalk e eu queria salientar que essa demanda, né, da planta da soja por água, ela tende a ficar cada vez maior por conta da elevação da temperatura global. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, disse que as próximas décadas serão de estiagem mais frequente, chuvas torrenciais em grande intensidade, ou seja, a gente deve esperar por distribuição deficitária ao longo da safra. E a gente tem que também lembrar aqui que 95% da soja brasileira é cultivada em regime de sequeiro. Então, diante dessas informações, só para terminar, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse contexto, né, tão desafiante que a gente tem pela frente com relação às condições climáticas, de solo, manejo da cultura, duração do ciclo, se vocês enxergam que o papel da ciência hoje vai continuar ajudando essa principal commodity brasileira agrícola a continuar batendo recordes de produção. Bom, acho que eu começo. Bom, ladies first. Eu acho que todo esse contexto aí, ele gera algo muito grande, né? Hoje, o Brasil, eu acredito que sempre, esses regimes aí, como você falou, eles sempre são mais drásticos para regiões tropicais, onde o clima oscila mais, né? Quando você vai para os Estados Unidos, o clima oscila muito menos, essas regiões temperadas, elas são mais estáveis, sem falar que também a condição de solo, de capacidade de armazenamento de água deles é muito melhor do que a nossa. E o Brasil é um celeiro do mundo, esse reflexo dessa safra está resultando lá em Chicago nos preços, né? E isso prejudica todas as cadeias de produção de alimentos. Então, é algo bem preocupante. O agricultor, com certeza, a gente está aí todo dia plantando, esperando por uma nova safra, manejando riscos, tentando selecionar, às vezes, uma época para plantar, uma cultura menos arriscada, um investimento de maneira diferente, mas pode ter certeza que nenhum hectare de terra vai deixar de ser plantado por um medo de alguma seca ou de algum risco. O agricultor está sempre ali plantando e tentando iniciar uma nova safra. Mas, com certeza, essas ferramentas para a gente gerir os nossos riscos, elas são muito importantes, porque, no final das contas, o agricultor precisa ter lucro, e senão ele não se mantém no campo, que é algo também bem complicado, e eu acho que o efeito principal a nível mundial é na economia, né, da importância do Brasil e também outros países como Argentina, Paraguai, serem tão necessários para manter essas cadeias de produção das carnes também, né, seja suíno, frango, carne de gado, e há um risco alto, né, um risco alto. Marcelo? Bom, eu vejo também, assim como a Gabriela, para mim, o nosso cenário, né, de produção de alimentos, vamos chamar assim, é um cenário de segurança nacional, né? Eu ter que depender, meu país é basicamente setor primário, todo mundo produz alimento, o mundo já está de olho no lugar onde produz alimento, e eu ser dependente de adubo, né, ficar à mercê de oscilação de preço de insumos básicos, né, é quase que um amadorismo, né, eu pensar num cenário desse aí porque assim, o Brasil é uma empresa, né, o Brasil é uma empresa, eu tenho que saber o que tem que ser autossustentável. Além disso, a minha empresa Brasil, ela produz alimento que eu consigo alimentar o resto da galera, porque sem Brasil produzindo alimento, um quinto, um sexto do mundo começa a ruir, né?
porque depois é uma reação em cadeia, né? E voa 1/3. Então, esse é um cenário que, acentuando os problemas climáticos, né? Isso a gente sabe, até onde é por aquecimento global, até onde é cíclico, aí é um outro papo, mas o fato é que estamos cada vez mais perto disso daí, né? O que depende do produtor, e tu viu a manifestação da Gabriela, o produtor ele está louco para plantar a safra que vem. Ele não sabe se vai dar seca ou se vai chover, mas ele vai fazer isso. A região sul do Brasil, como um todo, é agrícola, né? Eu acho que o Brasil todo é agrícola, mas a nossa região sul aqui é muito, e a gente é de muitas pequenas e médias cidades. O município está parado. O comércio dentro da cidade, ele simplesmente está parado, simplesmente parado, né? Eu tenho também, na nossa família, temos comércios, o comércio está simplesmente estagnado, seja de uma loja de roupa, de um supermercado, porque se não tem a agricultura girando, então essa é a consequência da seca, não apenas para o agricultor, mas para o comércio, para a indústria dos municípios aqui do sul. Então, eu acho que se nós vamos seguir tendo anos assim, a gente vem para previsões não muito boas para frente. O Brasil vai precisar se reinventar em termos de economia, porque no que hoje tange a economia do Brasil, quando o agro para, a cidade para também. Exato. Bem, olha, eu só vou fazer aqui também agora uma analogia, uma brincadeira com vocês, porque é o seguinte, o Marcelo comentou que o produtor não sabe se vai fazer sol, se vai chover, mas aqui na Climatempo a gente sabe sim, porque o céu fala e a gente entende, viu, Marcelo? Então, eu vou fechar com essa brincadeira com vocês e agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui no podcast Agrotalk. Fico muito agradecida, Marcelo, você, Gabriela, também, está participando conosco aqui, levando um pouco do conhecimento de vocês para os produtores e produtoras rurais que nos acompanham aqui semanalmente. Fica aqui meu muito obrigada para vocês pela participação. E, Gabriela, olha, eu espero muitíssimo que essa seca que prejudicou vocês aí esse ano não se repita aí na próxima safra e que você possa caminhar aí com safras e boas colheitas para os próximos meses e anos, tá bom? Muito obrigada pelo convite aí, foi um prazer participar dessa conversa, que venham melhores safras para todos aí, e que a gente consiga acompanhar melhor essa questão do clima, então, com as novas tecnologias. Fico no aguardo aí daquele testezinho lá. Pode deixar, Marcelo, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado pelo convite aí e um abraço a todos. Tchau, tchau.